Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 2 de agosto de 2022, teremos 4 palpites, mais jogos muito interessantes como partidas lá na Sul-Americana, Libertadores, MLS e o nosso Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Nacional do Uruguai e Atlético Goianiense. Jogo válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, que a gente tem de um lado uma tradicional equipe do cenário sul-americano contra o Atlético, que vem fazendo boas campanhas em Copas. E para esse jogo eu espero um jogo para gols, até porque o Nacional nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, a gente não tem duelos entre eles, ou seja, 100 jogos entre Nacional e Atlético Goianiense, sendo esse o primeiro confronto entre as duas equipes. Mas pela perspectiva do jogo e pelas equipes que estão em campo, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43 e a gente está falando de um Nacional do Uruguai que veio da Libertadores nessa temporada, ficou em terceiro no grupo do Red Bull Bragantino, vinha de 3 vitórias seguidas até perder o último jogo para o Maldonado e agora enfrenta um Atlético Goianiense que vem de 6 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas ganhou do Corinthians na Copa do Brasil no primeiro jogo das quartas de final e está classificado aqui na Sul-Americana. Então é uma equipe que vem muito bem nas Copas, mas que no Campeonato Nacional não vem tão bem assim. E pega um Nacional que quem sabe pode ter a estreia de Luis Soares, um grande reforço que pode dar mais uma atração para esse jogo. Mas ainda assim são duas equipes que devem buscar resultado, principalmente o Nacional por estar jogando dentro de casa, e o Atlético também pode conseguir um bom resultado para trazer para Goiânia e tentar resolver dentro de casa. Então é um jogo que tem sérias possibilidades, um jogo eliminatório e um jogo para gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York Red Bulls e Colorado, jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Oeste o Colorado em 12º com 24 pontos e pela Conferência Leste o New York Red Bulls ali em quarto com 36 pontos. Duas equipes em momentos bem diferentes na competição, mas duas equipes que devem fazer também um jogo para gols, até porque o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Colorado nos últimos 5 confrontos, em 4 duelos, também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, tanto o New York Red Bulls como o Colorado sempre marcaram e sempre sofreram gols no mesmo jogo. Por isso nosso palpite para essa partida vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,80, uma cotação excelente para um Colorado que vem fazendo uma campanha muito fraca nessa temporada, sempre briga ali na parte de cima, mas nessa temporada está a 7 pontos do Portland, primeiro time ali que fecha a zona de playoffs para a próxima fase da MLS, então tá bem complicada essa classificação, mas nada que umas 2, 3 vitórias seguidas possa colocar a equipe de volta nos trilhos na busca por uma vaga. Complicado? Complicado. E além disso, vai pegar o New York Red Bulls, que apesar de estar ali em quarto com uma folga dentro dos playoffs, a equipe não vem bem nos últimos jogos. Nos últimos 5 confrontos do New York Red Bulls, a equipe sempre tomou gols em todos eles. Foi jogo com o Barcelona amistoso preparatório dos catalãos, foi jogos pelo campeonato da MLS, perdeu do Orlando, ganhou do Austin, mas perdeu do New York, empatou com o Cincinnati. Então a equipe vem tomando muitos gols e o Colorado, apesar de vir numa situação não muito boa na tabela, nos últimos jogos também vem tendo jogos muito interessantes, partidas de muitos gols, onde a equipe sempre faz um gol e também sempre toma gols. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, como é a cara da MLS. Então ambas marcam, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Corinthians e Flamengo, jogão da Libertadores, quartas de final, confronto brasileiro. De um lado, o vice-líder Corinthians contra o Flamengo, quinto, sexto colocado, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro. Jogo bom, jogo que promete, até porque também o Corinthians, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo, um grande jogo na Libertadores, vai sendo mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,46, uma cotação excelente para um Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas que tomou um 2-0 do Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora é o jogo de ida pela Libertadores contra uma equipe que vem num momento muito bom, principalmente depois da chegada do Dorival. Venceu a última partida contra o mesmo Atlético Goianiense do Corinthians da Copa do Brasil por 4-1 com um time misto, vem fazendo uma retomada no Campeonato Brasileiro. Empatou na Copa do Brasil por 0-0, mas agora tem o Corinthians, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que nas últimas partidas vem fazendo bons jogos com gols. A mesma coisa acontecendo com o Flamengo, que vem de placares elásticos contra a Juventude, contra o Atlético Goianiense e também de um jogo bem movimentado contra o Avaí. Para essa partida eu espero um jogo truncado, claro, mas um jogo de gols, porque a gente está falando de duas equipes grandes do cenário nacional. O Corinthians dentro de casa é muito forte, mas o Flamengo nas últimas partidas também mostrou ser uma equipe muito qualificada, principalmente depois da chegada do Dorival. Já era uma equipe muito boa, mas agora deu um up no astral dos jogadores, então eu espero um jogo bem movimentado. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Sport e Criciúma. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Sport em sétimo com 30 pontos e o Criciúma ali em nono com 28 pontos. Duas equipes que vêm fazendo uma campanha bem regular nessa Série B e que sonham ali com o G4. E para esse jogo também, mercado de gols, até porque o Sport, quando o jogo não acabou 0-0, que foi em 2 partidas das últimas 5, nos outros 3 jogos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Criciúma, que vem fazendo uma campanha muito boa, nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,61, uma cotação muito boa para um Sport que está ali com 15 gols marcados e 13 sofridos, um saldo de gols bem interessante, e o Criciúma mais interessante ainda, porque já fez 22 e tomou 20, ou seja, são equipes que fazem muitos gols, mas que também tomam muitos gols. Por isso, fica evidente os últimos jogos dessas duas equipes muito movimentados. O Sport vem de 4-1, perdeu para o Sampaio Corrêa e uma vitória de 2-1 sobre o Guarani. Já o Criciúma, que joga a segundona do Catarinense nessa temporada, vem de 3-0 sobre o Tubarão. No Campeonato da Série B, 1-1 com Londrina, 2-1 no CSA. Então, são duas equipes que vêm fazendo campanhas interessantes, são duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e esse jogo pode ser crucial para ambas. Até porque o Sport está a 7 pontos do Grêmio, primeiro time ali que fecha o G4, e o Criciúma está a 9. Então, quem vencer aqui, principalmente o Sport, por estar jogando dentro de casa e dependendo de uma derrota do Grêmio, pode baixar essa diferença para 4 pontos e aí sonhar mais ainda com o G4 dessa Série B. Então, um jogo muito importante para as duas equipes e duas equipes que vêm com um bom retrospecto no mercado de gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para Sport e Criciúma. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 4 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!